Olá, queridos alunos e alunas. Nós vamos agora dar continuidade à aula sobre o assunto Revolução Francesa. Nós dividimos esse assunto em duas partes, na primeira aula que já foi dada na semana passada, e agora nós vamos para mais uma aula, Já para nós encerrarmos este assunto. Muito bem, para nós darmos continuidade, nós paramos aqui nesta parte aqui, Só relembrando, aqui nós temos um momento em que o rei da França, pressionado por seus ministros, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Tá? O que era esta Assembleia? Ela era formada pelos três estados, três estamentos. Lembra que eu falei para vocês que a sociedade francesa era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, Aqui nós temos o primeiro, nós temos aqui o segundo e nós temos aqui o terceiro estado, Este primeiro aqui era formado pelo clero, Eu mostrei para vocês isso aqui, tá? Aqui era formado pela nobreza, o segundo estado, certo? Nobreza. E o terceiro estado era o povo, que incluía também os burgueses, tá certo? E a Assembleia dos Estados Gerais era isso, tá? E a França estava vivendo uma crise econômica. E essa situação de crise econômica fez com que o rei, aqui nós temos a figura do rei, tá? Que eu estou marcando aqui em vermelho para vocês, ele convocasse. Acontece que quando fosse para votar alguma coisa, cada estado tinha apenas um voto. O clero tinha direito a um voto, a nobreza a um voto e o povo, o terceiro estado, a um voto. E a proposta para ser votada era que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos, E aí, claro, você vai ver que o voto do primeiro estado era não e o voto do segundo estado era não, ou seja, o placar ficou em 2 que eram contra e 1 que era a favor, que era o terceiro estado, que concordava que também o primeiro e segundo estado pagassem impostos. Isso aí gerou uma insatisfação muito grande, O terceiro estado ficou extremamente revoltado com a situação e caiu fora da Assembleia dos Estados Gerais. E aí nós entramos na segunda aula, Aqui, olha, por exemplo, essa Assembleia era formada por mais ou menos 900 deputados. O voto era por estado, Cada estado tinha direito apenas a um voto e não por representante. Se fosse por representante, certamente o terceiro estado ganharia porque ele era a maioria dentro da Assembleia dos Estados Gerais, tá? E a proposta era o aumento da cobrança de impostos e também fazer com que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos. Claro que o primeiro e o segundo estado não queriam pagar impostos. E essa votação vai gerar uma revolta entre o terceiro estado e eles vão sair fora. Quando eles saem da Assembleia dos Estados Gerais, eles organizam outro movimento chamado Assembleia Nacional Constituinte. Este nome constituinte é o que vai dar origem àquilo que nós conhecemos como Constituição, tá? O que é uma Constituição? É a lei maior de um país, de um Estado organizado, tá? É a lei maior, é a lei suprema. O Brasil, por exemplo, ele tem a sua Constituição de 1988, é a nossa lei maior. Nenhuma lei pode ser feita sem passar pelo crivo da Constituição Federal, tá? Bom, o terceiro estado, ele separa-se e autoproclama-se em Assembleia Nacional Constituinte, Então todos os que estavam presentes ali fizeram o juramento da Pela, tá? Que era uma espécie de juramento ali representando o terceiro estado. Diante disso, acontece a criação da Guarda Nacional. O que era essa Guarda Nacional? Era uma milícia burguesa,
essa classe aqui burguês, que eu já falei para vocês, era a classe dos empresários, a classe dos comerciantes. Ela cria então uma espécie de exército, uma espécie de milícia, né? E essa milícia, ela passa a resistir, tá? Vou pegar aqui o marcador de texto. Ela passa então a resistir, tá? Ela passa a resistir, né, ao rei, tá certo? Ela passa a resistir ao rei, tá bom? E aí, ó, em 14 de julho de 1789 acontece a queda da Bastilha, tá? Eu já falei para vocês o que foi essa Bastilha, né? A Bastilha foi uma prisão. É uma prisão que representava o antigo regime, tá? E o terceiro estado, o povo revoltado, né? Eles resolvem invadir essa prisão e libertar os presos que ali estavam. Isso aconteceu no dia 14 de julho de 1789. E isto aqui é a data oficial da Revolução Francesa, tá? Então, qual é a data oficial da Revolução Francesa? 14 de julho de 1789. E aqui nós temos uma imagem, né, que simboliza aí a queda da Bastilha. Muito bem, sobre a queda da Bastilha, né, sobre a tomada da Bastilha, não esqueço essa prisão aqui chamada prisão de Bastilha, tá? Olha o que diz aqui, ó. Uma multidão invadiu e tomou a prisão da Bastilha. O que era a Bastilha? Era um símbolo do poder absoluto do rei. Por quê? Porque o rei mandava todos para lá, todos os presos políticos, todos aqueles que se revoltavam contra o antigo regime, todos os desafetos do rei iam para a prisão de Bastilha, né? Mas aí ela foi tomada no mês de julho e representou a sua queda, tá? Olha o que eles fizeram: libertaram os presos que eram inimigos políticos da monarquia francesa. Além disso, né, os revoltados se apropriaram, os revolucionários se apropriaram das armas que tinha dentro da prisão de Bastilha, tá? Diante das enormes manifestação popular, o rei reconheceu a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, no início, o rei da França não reconhecia essa Assembleia Nacional Constituinte, mas diante desta pressão, né, violenta, de certa forma, o rei, ele sente-se na obrigação de reconhecer essa Assembleia aí Nacional Constituinte. Muito bem. Aqui tem mais algumas considerações sobre a tomada da Bastilha, né? Nós temos aqui algumas gravuras que representam esse momento. Aí temos o reconhecimento da Assembleia Nacional Constituinte e com isso vai haver o fim dos privilégios feudais. Dentre os privilégios é que o clero e a nobreza não pagavam impostos, né? Tinha muitos privilégios aí. Bom, com essa revolução, com esse momento, né, nós vamos ter novas leis, novos regimentos aí. Dentre eles, podemos dizer, esse documento ele é muito importante, chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? A Declaração dos Direitos Humanos se baseia nesse documento. Muitas outras constituições que surgiram depois, ao longo do tempo, elas vão se basear nessa declaração aqui dos direitos do homem e do cidadão, né? E aí é proclamado a primeira Constituição da França, né? Que foi em 1791. Isso aqui foi um verdadeiro divisor de água. Com essa Constituição aqui, ó, o sistema, né, a forma de governo agora da França passa a ser uma monarquia, chamada de monarquia constitucional, tá? Isso aqui também é uma forma de governo. Vai haver a tripartição dos poderes. Para quem não sabe, o Barão de Montesquieu, ele defendia essa tripartição dos poderes, né? Por exemplo, vou colocar aqui embaixo, o poder, Barão de Montesquieu dizia que ele tem que ser dividido de 3 formas, tá? Que é o poder executivo,
tá? Que é o que executa, né? Que administra o governo. Nós temos o poder legislativo, que é o que faz as leis, né? É os que organizam a legislação e também serve para fiscalizar o poder executivo, tá? E por fim, nós temos o poder judiciário, é aquele que faz cumprir as leis, né? As leis estabelecidas aí pelo legislativo. Então, gente, isso aqui é comum nós vermos, tá? Que os estados democráticos, eles defendem o poder executivo, legislativo e judiciário. E foi aqui, quando eu falo separação, tripartição dos poderes, é o que vai acontecer, tá certo? Aqui nós vamos ver a separação entre Estado e Igreja, porque elas eram muito misturadas, tá? Estado e Igreja. E aí cria-se a ideia, né, de Estado laico. Aí eu puxo esse gancho para cá, tá? E vai se criar a ideia de Estado laico, que inclusive vigora também no Brasil, né? O Brasil é um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não sofre a intervenção da religião, né? É o Estado que não tem a intervenção da religião nas suas decisões políticas. O Brasil, antes da Constituição de 1988, ele tinha como religião oficial o catolicismo, né? Hoje não. O Brasil é um Estado laico, onde ele defende a liberdade religiosa. Você segue a religião que você assim quiser, tá? Acabou-se também o fim dos monopólios, né? Monopólio era uma exclusividade comercial, tá? Em outros assuntos aqui é explicado de forma melhor, né? Você que tem namorado, você só namora com uma pessoa, né? Ou não, ou se você por exemplo, o teu pai e a tua mãe, eles são exclusivos um do outro. Isso aí chama-se monopólio, né? O monopólio amoroso, tá? E aí o mercantilismo, né, que defendia também esse monopólio, passa a defender o livre mercado, né, a livre concorrência, tá? Diante de tudo isso, nós vamos presenciar a tentativa de fuga da família real, né? Quando eu falo em família real, eu estou falando na família do rei. Muito bem. A monarquia constitucional, né? Esse período aqui da Revolução Francesa, que estabeleceu essa forma de governo, vai de 1789 até 1792. E quais foram as principais medidas da Assembleia Nacional Constituinte? Vamos lá. Uma delas foi a abolição dos direitos feudais, mas com indenização dos senhores, né? Você já deve ter estudado sobre o feudalismo e você deve ter uma noção sobre isto aí, né? O que foi o feudalismo, tá? Havia os direitos dos senhores feudais. Foi feita também a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi proclamada no dia 26 de agosto de 1789, eu já falei para vocês sobre isso. E a promulgação da Constituição de 1791, também já falei sobre isto, tá? Depois disso, né, os franceses criaram a Convenção Nacional e alguns fatos importantes aconteceram aí nesta Convenção Nacional, tá? Nesta Convenção Nacional. Dentre eles, nós destacamos aqui, ó, a prisão do rei Luís XVI, tá? Primeiro, o rei Luís XVI tentou fugir da França e aí ele foi capturado, né? Depois ele vai ser guilhotinado, tá? Vai acontecer também aqui na convenção uma outra mudança de regime, que antes era uma monarquia constitucional. Eles vão fazer o quê? Eles vão proclamar a república, né? Vai haver a proclamação da república. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é república, porque não é tema dessa aula, tá certo? Aí tem essa convenção nacional, que é o que nós estamos falando, criação de leis populares, né? Leis. Olha quais eram essas leis populares aqui, ó. Divórcio, tá? É autorizado o divórcio na França, porque a igreja não autorizava, tá? Criação de escolas públicas laicas, olha aqui, ó,
Porque as escolas públicas, elas eram religiosas. E aí os franceses passam a criar uma escola pública laica, que não tem a intervenção do Estado, tá? Imposição, né, de impostos sobre os mais ricos. Os mais ricos agora, né, passam a pagar também impostos, nobres também, tabelamento de preço dos alimentos, das coisas, e a reforma agrária, né, distribuição de terras aí, para que o povo também pudesse produzir, tá? Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, que foi uma espécie de tribunal que julgavam aqueles que eram considerados traidores da Revolução. Nós temos um outro momento, uma outra fase da Revolução Francesa, que é a fase chamada de Diretório. E no Diretório nós vamos ter aqui a figura de Napoleão Bonaparte, tá? Quando você estiver no ensino médio, você vai estudar mais detalhadamente aí o período chamado período napoleônico, né? Foi quando Napoleão Bonaparte ele assume o poder dentro da França, né? Criação de uma nova república. Criação, né, de uma nova república, tá? Ou melhor, perdão, criação de uma nova Constituição, agora a de 1795, tá? Então o que é que nós podemos perceber? Que 3 constituições já foram proclamadas aí durante a Revolução Francesa, né? Nós temos aqui o estabelecimento do voto censitário. Para quem não sabe, voto censitário é um voto baseado na renda, né? Na quantidade de salário, de dinheiro. Quem tinha tanto dinheiro, uma quantidade X de dinheiro, poderia votar, né? O famoso voto censitário. Este poder executivo, lembra que eu falei para vocês que o poder se dividiu em poder executivo, legislativo e judiciário? Pois é, este poder executivo, ele passa a ser formado pelo diretório, né? Um grupo de diretores. E aí vai haver a revogação de parte das leis da convenção, né? Intensificação da crise econômica, mesmo assim ainda há uma crise econômica. E isto vai provocar revoltas e protestos dentro da França. Toda essa situação vai gerar uma instabilidade política, vai haver muitas conspirações e o golpe de Estado, né, que vai colocar Napoleão Bonaparte no poder, certo? E aí Napoleão Bonaparte vai ser coroado imperador da França, né? Então Napoleão Bonaparte é coroado imperador da França, e aí é um novo momento, é o chamado período napoleônico, né? E aí vai ser implantado o consulado, vai haver o incentivo à industrialização, a realização de obras públicas, né? O Estado vai começar a fazer muitas obras públicas, vai ser implantado o Código Civil, né? A lei civil que rege as relações civis do povo, vai haver uma perseguição intensa à imprensa, né, que vai falar mal de Napoleão, vai ser muito perseguida, claro, né? Vai ser criado o plebiscito, que também é uma forma que o povo participa das decisões do governo, né, no Império de 1804, ampliação das fronteiras, né? A França vai começar a fazer uma política de expansão pela Europa, tá? Ampliação das fronteiras, bloqueio continental. Ela vai promover o bloqueio em Portugal, né? Por causa disso, a família real de Portugal vai fugir para o Brasil. Vai tentar tentativa de invasão da Rússia, ataques estrangeiros, prisão na Ilha de Elba, né? Vai ser criada essa prisão lá na Ilha de Elba, né? E 100 dias de Waterloo, que foi também um momento aí da história, né, desse período chamado Império Francês. Mas isso aqui é um assunto que vai ser estudado melhor no ensino médio, certo? Muito bem, gente, finalizando, né, nós vamos agora encerrar nossa aula, que vocês tenham bons estudos e tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado.